Amém. Querido, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Leremos dos versos de 1 a 11. 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tom Brady, um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos, em uma entrevista há alguns anos atrás, um entrevistador questiona ele sobre o seu sucesso dentro e fora do campo e pergunta a ele se ele estava satisfeito na sua vida com tudo que ele já havia conquistado. E Tom Brady, ele responde da seguinte maneira, ele diz: há momentos em que eu não sou a pessoa que eu quero ser, porque eu tenho 3 títulos do Super Bowl e ainda acho que há algo maior lá fora para mim. Quer dizer, talvez as pessoas diriam: é isso, né, que você deveria ter. Eu alcancei meu objetivo, meu sonho, a minha vida, e penso: Deus tem que ser mais do que isso, tem que ter mais do que isso. Isso não pode ser tudo. O que mais tem para mim? E o entrevistador pergunta: então, qual é a resposta? E ele termina a entrevista dizendo: eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber. Todos buscamos por segurança, por significado. Nosso país, milhões gastam com antidepressivos. Muitos estão correndo atrás de realizações, buscando ter segurança e buscando ter significado. E muitos, talvez porque não têm segurança ou porque não encontram significado para a sua vida, pensam em tirar a própria vida. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma amiga de Minas Gerais. Ela me encaminhou essa mensagem dizendo: Daniel, queria falar com você sobre uma pessoa. Tem um texto que você havia escrito sobre depressão e essa pessoa, eu percebi que ela estava muito triste, ela estava passando por um período de crise, e eu decidi encaminhar essa mensagem para ela. E quando encaminhei essa mensagem para ela, logo em seguida ela me ligou, chorando muito, porque
ela disse que estava prestes a se matar. Esposa de um policial, ela estava com uma arma ali naquele lugar e prestes a tirar a própria vida. E provavelmente hoje à noite ela está indo à igreja com essa minha amiga, buscando a face de Deus. Muitos estão desesperados em busca de significado, em busca de segurança, em busca de propósito para a sua vida. Quando olhamos para o livro de 1 Samuel, ele é uma continuação do livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele termina dizendo o seguinte, no verso 25: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Tempos de trevas, tempos de um caos moral em Israel, tempos onde o povo não ouvia a voz de Deus, o povo não buscava a face de Deus, não que Deus não falasse, mas porque ninguém queria ouvi-lo, ninguém estava com os ouvidos abertos para ouvir o Senhor. E diante disso, se inicia uma nova história. E temos então o livro de 1 Samuel começando. O capítulo 1 começa de uma forma muito intrigante. Ele começa falando acerca de um homem, Eucana. Você diz, é um tempo de trevas. Deus há de suscitar alguém para lançar luz em meio ao povo de Israel. Essa pessoa que Deus está levantando deve ser Eucana. Veja, Eucana, e então temos toda uma ascendência dele. Nos é dado a sua genealogia: filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi. É ele, deve ser esse homem que vai restaurar a ordem em Israel, aquele que Deus há de levantar para restaurar a ordem. Ao mesmo tempo, nos são apresentadas duas mulheres, Ana e Penina. Penina é uma mulher que tem muitos filhos. Ana não tem nenhum. Penina é uma esposa que cumpre bem o seu papel social. Ela deu filhos ao seu marido. Ana fracassou. E logo no início do texto nós temos uma ninguém. Ana, ela falhou como esposa. Ela é zombada por sua rival Penina. E não ter filhos naquela época era um sinal perante a sociedade de não ter a bênção de Deus. E para piorar, o texto faz questão de dizer, por 2 vezes, que Deus foi quem havia cerrado a madre de Ana. Além disso, não ter filhos era sinal de que ela falhou socialmente para com seu marido e de que ela falhou consigo mesma, porque naquela época não existia previdência. Normalmente as esposas eram bem mais jovens que seus maridos. Eucana cuida muito bem de Ana, mas quando ele morrer, Ana provavelmente se tornará uma mendiga. Ela não tem segurança para o futuro. Ela não cumpre o propósito como mulher naquela sociedade. Ela não vê propósito para si, ela não tem segurança. Em tempos de grande aflição, de angústia, de desespero, onde parece que ela foi abandonada por Deus, havia um caos moral no meio da nação, um futuro incerto para ela, uma vida sem propósito, essa mulher dobra os joelhos diante do Senhor. Ana busca a face do Deus Todo-Poderoso. Em todo o livro de 1 Samuel, apenas 2 pessoas oram: Ana e Samuel. Apenas 2 pessoas oram nesse livro. E porque essa mulher dobra os seus joelhos,
a história da nação de Israel é transformada. E veja as primeiras palavras de Ana na Escritura. Verso 11 diz, ela faz um voto ao Senhor dizendo, Senhor dos exércitos. Em primeiro lugar, então, ela chama o Senhor de Yahvé Tsebaot. É a primeira vez que Deus é chamado dessa maneira nas Escrituras. Da boca de um a ninguém. Alguém que ninguém daria nada por ela. Ninguém olharia para essa mulher e diria, essa vai ser uma grande mulher em Israel. Ninguém daria nada por ela, mas alguém que acredita na oração. Conta-se a história de um homem que ele abre um bar ao lado da igreja, e a igreja então, ao ver aquele bar e aquela quantidade de bebidas sendo vendidas, a igreja começa a orar dizendo para fechar o bar. E eles desejam então pedir a Deus para que aquele bar fosse fechado e para que ocorresse algo, que aquele bar não funcionasse. E no dia do culto então acontece algo. Há um curto-circuito que destrói todo aquele bar, de modo que aquele homem tem que fechar o seu estabelecimento. Porém acontece algo, aquele homem diz, olha, esse pessoal da igreja estava orando. E aí ele decide entrar na justiça contra a igreja. Então ele leva um advogado perante o juiz e ele diz, olha, a igreja é responsável pelo meu prejuízo, e eu quero então entrar com um processo contra a igreja. E os irmãos então se defendem, não fomos nós não fizemos nada, nós não temos nada a ver com isso. Dentre aqueles homens, apenas um acreditava no poder da oração, o dono do bar. Apenas o dono do bar acreditava no poder da oração. Aqueles irmãos diziam, nós não temos nada a ver com isso. Aquela mulher cria no poder da oração. E na oração dela, nós temos como ela também se vê diante de Deus, o tempo todo ela se chama de serva. Verso 11, por 2 vezes ela diz, se atentares para a aflição da tua serva, se te lembrares da tua serva. No verso 16, ela novamente se chama de serva. Ana sabe o que está em jogo, o que está em jogo é a sua submissão. Independentemente das circunstâncias, independentemente de quem ela é, independentemente de ela não ter segurança para o seu futuro, de não encontrar propósito, talvez até para a sua própria vida, ela serve ao Deus dos exércitos. Ela está curvada perante o Deus Todo-Poderoso. Ela crê no poder da oração. Ela ora. Primeira coisa que aprendemos nesse texto, querido. Em tempos de aflição, em tempos de incertezas, vivemos tempos assim hoje. Em meio ao caos, não sabemos o futuro. Em tempos de crise, em tempos de dificuldades e aflições, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Segunda coisa que aprendemos nesse texto, veja ainda no verso 11, Senhor dos exércitos, então ela faz o voto, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Veja o que importa para Ana. Ela pede a Deus, ela ora e ela pede ao Senhor, ela, Senhor, me dê um filho. Senhor, eu não quero só um filho, no geral, eu quero um filho varão, me dê um filho homem. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Se o Senhor me der um filho,
eu faço um voto ao Senhor, que eu devolvo ele para o Senhor por todos os dias da vida dele. Ele não será meu, ele será teu, Senhor. Ele pertencerá a ti, ele será dedicado ao Senhor, não a mim. Ana pede ao Senhor, mas ela pede ao Senhor para devolver ao Senhor. Ela diz: Senhor, dá-me um filho, mas para que eu possa devolvê-lo ao Senhor. Veja o verso 27 e o verso 28. Ana diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles ali adoraram o Senhor. Duas palavras usadas aqui, uma mesma palavra em hebraico. Deus me concedeu a petição que eu lhe fizera, e eu trago como devolvido ao Senhor. É a mesma palavra hebraica, a petição, devolvido. Ana pede, Ana devolve. Temos orado assim, queridos? As nossas orações perante o Senhor são: Deus, me abençoe para que eu possa devolver para o Senhor. Deus, dá-me para que eu possa te honrar, para que isso seja para a tua glória. Às vezes pedimos por um carro: Senhor, estou andando muito a pé, eu tenho que ir para o culto de ônibus, dá a condição de ter um carro. Eu já vi isso, queridos. Aí a pessoa vai lá e compra um carro, e agora passa os fins de semana, ao invés de ir à igreja, viajando. Dá-me, Senhor, mas não é para devolver para o Senhor. Dá-me um filho, Senhor. Deus me dá um filho, e depois que a criança nasce, não dá trabalho demais ir para os cultos. Senhor, dá-me um emprego, dá-me uma promoção no emprego, me abençoe no trabalho, e depois eu estou cansado demais para estar nos cultos durante a semana, ou mesmo nos fins de semana. Os presentes de Deus devem ser devolvidos para Ele, para a glória dEle. Temos pedido aquilo que vamos devolver para o Senhor. Ana pede, ela diz: dá-me, Senhor, para que eu devolva para Ti, para que isso seja do Senhor. Eu consagro Ele a Ti todos os dias da sua vida. Ana não estava preocupada com sua segurança e com propósito, porque o menino não ficaria com ela, porque ele não poderia cuidar dela, ele cuidaria das coisas do Senhor. Por fim, 1 Samuel capítulo 2, Ana pede, Ana devolve, Ana se alegra. Nós pedimos, nós devolvemos ao Senhor para a glória dEle. Isso traz alegria ao nosso coração. Veja a oração de Ana no capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força será exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ana, ela não se alegra quando ela concebe. Nós não vemos Ana se alegrando quando ela concebe de Samuel. Nós não vemos Ana se alegrando quando Samuel nasce. A oração de Ana e a alegria de Ana: o meu coração se alegra no Senhor, a minha boca se ri, é quando ela devolve Samuel ao Senhor. O menino cresce, ele é desmamado, e ela devolve ao Senhor. No final do capítulo 1, e agora Ana está voltando para casa de mãos vazias. Ana está voltando para casa sem um filho.
o seu filho ficou no templo. E agora ela diz: a minha alegria está no Senhor. Eu me alegro na tua salvação. Eu me alegro na tua salvação. No verso 10, ela termina a oração dizendo: os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana começa a oração falando dos seus inimigos. E ela termina a oração falando dos inimigos de Deus. E ela termina a oração falando sobre rei, ungido. Não há rei em Israel. Ana está vendo algo além do que a sua própria vida apenas. Ana enxerga algo que mais ninguém na sua época está enxergando. Nós tendemos a esquecer. Nas nossas orações temos apenas petições. Nessa oração de Ana não há mais petições. Tudo se trata da glória de Deus. Ela percebe que ela está envolvida em algo muito superior do que a sua própria segurança, do que a sua própria existência, do que o seu próprio nome. Ela percebe que tudo se trata da glória de Deus. Em meio a um mundo caótico, sem luz, Ana tem luz. Ana enxerga. Uma ninguém aos olhos de muitos daquela época. É a única que tem comunhão com Deus naquele tempo. Ela é quem consagra seu filho. Ela é a única que ora. E depois o seu filho é o único que ora. Ela ensina a criança no caminho que deve andar. Em um período de trevas, uma mãe ora. Por conta disso, nós temos o maior juiz que Israel já teve sendo levantado, Samuel. Um profeta, um sacerdote, um juiz que muda o curso da história da sua geração. Ana percebe o grande plano de Deus e ela participa dele. Ela não está mais engajada em buscar disputas humanas, em busca por segurança ou busca por significado. Agora Ana tem a sua segurança em Deus. Ela tem o seu significado em Deus. Ela não precisa de nada disso. Senhor, eu me alegro na tua salvação. Eu me alegro em ti. Ana pede um filho, Ana devolve um filho e ela fica sem esse filho. Deus não nos dá coisas para que a gente fique para nós, queridos. E Ana descobre a alegria de devolver para o Senhor, de perceber que nós nada temos, que nada pertence a nós. As coisas que estão nas nossas mãos não são nossas. Nós fomos criados para a glória de Deus. Primeira pergunta do breve catecismo diz: qual é o fim principal do homem? Para que o homem foi criado? Para que nós existimos? E a resposta é: o propósito é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nós, quando glorificamos a Deus, a nossa alegria está no Senhor. Ana descobre isso. A sua alegria não está na concepção. A sua alegria está em glorificar a Deus. Ela pede, ela devolve e ela se alegra. Ela sai do sofrimento para a plena satisfação. O homem só pode ser plenamente satisfeito em Deus, queridos. Eu não sei atrás do que você está correndo. Se talvez na esperança de um filho, na esperança da promoção de um trabalho, da conquista do primeiro milhão,
de conseguir galgar um cargo público, a esperança de constituir uma família. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Essas coisas não são ilícitas, são lícitas. A questão é que a nossa esperança e a nossa alegria não deve estar nessas coisas, porque se estiver, elas não podem trazer felicidade e satisfação plena a nós. Qualquer coisa que nós depositamos a nossa alegria, que não seja o Senhor, se torna um ídolo, porque as coisas não podem substituir Deus. Como dizia Dostoiévski, o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Nós fazemos parte de algo muito maior do que nós. E quando sacrificamos para Deus e quando nós devolvemos para o Senhor, nós encontramos satisfação plena. Somente quando estamos alinhados com o plano do Senhor. John Knox, ele passa alguns anos estudando junto com João Calvino em Genebra. E depois ele volta à Escócia. E na Escócia, John Knox orava ao Senhor. E uma oração de John Knox que ficou muito famosa era: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Dá-me a Escócia, senão morrerei. O propósito de John Knox não era que o nome dele ficasse famoso, que ele se tornasse o homem mais importante da Escócia. O propósito dele, ele pedia à Escócia para que ela fosse do Senhor. Ele pede para devolver. Dá-me a Escócia, Senhor, para que ela seja tua. A rainha da Escócia, ela dizia temer mais as orações de John Knox do que todas as tropas da Inglaterra. Ele pediu para devolver ao Senhor. E a sua alegria estava em glorificar ao Senhor. E a Escócia se tornou uma nação rendida aos pés do Senhor, berço do presbiterianismo no mundo. Aquela nação se curvou ao Senhor Jesus, sendo liderada por John Knox. Nós, da mesma forma, somos chamados em meio ao caos, às aflições, às angústias, às dificuldades, a dobrarmos os nossos joelhos, a nos colocarmos perante a face do Senhor, mas não com o intuito de uma oração egoísta. Devemos orar dizendo: Senhor, dá-me, para a glória do Senhor, para que isso honre o Senhor, e que a nossa alegria esteja nisso, em devolver para o Senhor, para a glória dele. Que Deus nos abençoe, queridos.